Uma inspeção realizada pelo Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, revelou um abandono da saúde mental. Das 40 instituições visitadas, todas apresentaram algum tipo de violação de direitos. De acordo com o relatório, em pelo menos 35% das unidades visitadas não tinha papel higiênico. Além disso, 45% das unidades não há itens básicos de higiene pessoal. 62% não fornecem alimentação adequada e 40% privam o paciente de se comunicar com familiares. Em alguns lugares, caso o paciente fizesse uma simples reclamação do local, ele tinha a carta interceptada pelo hospital e isso não chegava aos seus parentes, comentou Lúcio Costa, perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. J. Balvin revela também que passou por quadro de depressão e ansiedade. Entre os principais direitos violados, o relatório apontou para casos de estupros, revista vexatória, LGBTfobia e intolerância religiosa. As mulheres trans não são respeitadas e não são chamadas pelo nome social e em outros hospitais notamos a imposição da fé para muitos pacientes, diz o perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em outro recorte da entrevista, levantamento apontou 30% dos estabelecimentos não tinham alvará para funcionamento ou vistoria da licença sanitária. Somente 3 locais possuíam a certificação de vistoria para funcionamento do Corpo de Bombeiros. Por que a saúde mental sofre este desgaste atualmente, Elaine? Você sabe, Cláudio, que a gente fica refletindo, né? Isso nada mais é que a consequência do nosso grau, né? Do nosso adiantamento moral, né? Porque da mesma forma que a gente segrega outros diferentes, vamos dizer assim, aquilo que sai um pouco do padrão, aquilo que dá um pouco mais de trabalho, também acontece com essas situações dos deficientes, né, mentais. E a gente não faz diferente, nunca fez. Na história a gente vê que isso se perpetua, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi relegado. Então, a gente pode falar de doenças contagiosas, né? Então, se a gente lembrar do caso da hanseníase, na época chamada de lepra, então era segregado da sociedade, né? E a loucura, né? Chamada loucura, hoje deficiência mental, também, porque aquele ser ali, aquele espírito que se encontra naquela situação, com aquele corpo, dá trabalho, não é fácil. Sai um pouco do padrão, da rotina. Então, familiares têm dificuldades de lidar, né? Às vezes tem agressividade. A própria sociedade em si parece que não cabe, não tem lugar para essas pessoas. E acaba havendo essa segregação. E aí aqueles que deveriam zelar ou cuidar desses seres, também pela sua... às vezes falta de condição financeira, falta de preparo, né? Às vezes por conta também da questão do desenvolvimento moral, acaba maltratando. Aquele que deveria cuidar, zelar, né? Zelar, acaba maltratando. Mas essa situação que é levantada não difere de tantas outras que a gente fala aqui, né? Com pessoas em situação de rua, é mais um reflexo da nossa condição moral. E aí, Edson? Por que esse desgaste, né? Olha, é triste, né? Você ter que ler uma notícia dessa, é triste você saber que existe esse tipo de situação. Porém, a Elaine falou muito bem, é um reflexo, né? Infelizmente, da ignorância que existe sobre o tema, inclusive, da falta de entendimento, né, de como lidar com a situação. Então, primeiro que o que a Elaine falou, a família quer se livrar do problema, né? E como não sabe como lidar, se livrar, é a entrega lá para a instituição e simplesmente larga. É um depósito de pessoas, não é um hospital, né? Larga. E a instituição em si também não está preparada para lidar com isso, né? As pessoas não estão preparadas para trabalhar esse tipo de episódio, né?
ou de situação que as pessoas geram. Porque você imagina, a pessoa demente, né, que eles falam, a pessoa que está de alguma forma desequilibrada mentalmente, ela não age com razão, ela não age com senso. Então faz coisas do arco da velha. Tem muitos que são agressivos. Então aí, infelizmente, vira esse caos, né? E eu fiquei curioso, Cláudio, para saber, e eu não sei nem se tem como a gente saber isso, porque existem muitas instituições que tratam desse tipo de pacientes que são espíritas. Uhum. Será que nestas daí, que foram visitadas, existe alguma nessa situação que é espírita? Porque se for, aí é mais sério ainda. Porque por ser uma instituição espírita, ela deveria ter um tratamento, ela deveria ter um olhar diferente para esse tipo de problema, tá certo? Ela deveria ter um outro tipo de tratamento, né? Pelo menos não deveria se enquadrar nessa situação que foi relatada aí, que eu achei absurda, né? Pô, não tem nem papel higiênico, é um negócio assim Então, aí né? já é a questão financeira também. Mas... E você vê, porque assim, é um problema social tão mais profundo, né, Edson? Porque o Estado, que deveria estar ali também presente e muitas vezes provendo a questão financeira em determinadas situações e famílias que não têm condições, o Estado também é extremamente falho, né? O LOAS, que é aquele benefício assistencial, né, ao deficiente, também tem pro idoso, é pífio aquele valor, né? A família não pode ter 3/4 de salário mínimo de renda per capita, que é nada, é 100 e poucos reais. Paga, né? Quando não atrasa. Isso quando paga. Então, assim, você vê a ausência do Estado, né? Famílias, porque com dinheiro tudo fica mais fácil, né? Então, essas situações que a gente percebe são realmente aquela classe menos abastada da sociedade, não tem nenhum tipo de recurso, né? Porque aí não tem dinheiro para psiquiatras, para psicólogos, para remédios, nem para o papel higiênico, né? Então, é um absurdo. E fora os desvios que a gente vê, né? Desvios de verbas públicas, né? Num lugar que, né, um país como o nosso, que desvia dinheiro da merenda escolar, né? O que a gente pode pensar, né? O que a gente pode esperar? Então, é a gente torcer para que a gente possa cada dia evoluir um pouquinho mais como espíritos que somos, para trazer um pouco de luz para esses nossos irmãos que se encontram encarnados nessa condição, né? Então, eu abri aqui um PDF que é de um livro que foi lançado baseado nesta pesquisa, inclusive foi lançado recentemente, no dia 2 de dezembro, em Brasília. Hospitais psiquiátricos no Brasil, relatório de inspeção nacional, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho. E esse relatório de inspeção nacional, segundo aqui o livro, visitou uma série de instituições pelo Brasil. Então tem Casa de Saúde Santa Mônica de Petrópolis, Rio de Janeiro, Hospital Psiquiátrico de Maringá, no Paraná, Clínica São Francisco e São Luís do Maranhão. Então tem clínicas espalhadas por todo o Brasil. Inclusive tem uma que é considerada espírita, ou tem a dinâmica, né, o seu ponto central sendo da doutrina espírita, que é o Américo Bairral, em Itapira, aqui em São Paulo. E aí depois tem gráficos, percentuais, é um livro bem extenso e bem detalhado e bem analisado, né? Falar da internação de crianças e adolescentes, exploração de mão de obras das pessoas internadas. Olha só, você vai lá para se tratar, de repente vira um trabalhador escravo, né? Tem considerações finais, providências a serem tomadas e a questão de anexos, né? Relação nominal dos hospitais psiquiátricos inspecionados, relação nominal dos 131 hospitais com a habilitação ativa em setembro de 2018, periodicidade de fiscalização dos hospitais psiquiátricos por órgãos externos. Está em formato de livro, mas é um trabalho, uma pesquisa bem detalhada que foi lançada em 2 de dezembro em Brasília.
Agora, é o espírito ou o corpo que tem esses desafios mentais, Edson? Então, essa questão ela é interessante, né? Até há não muito tempo atrás, se imaginava que o problema era só o corpo, né? Depois, com o advindo aí da doutrina espírita, com o advindo do conhecimento, né, da influência espiritual e por aí afora, você já começa a ter uma separação. Aí você consegue, o estudioso em si, né, o espírito estudioso, ele consegue, através de uma conversa ou através de uma observação dos comportamentos do paciente, né, ele consegue detectar o que é de fato, né, físico do que é um processo que a gente chama aí de obsessivo, né? Então hoje dá para separar, viu, Cláudio? Por isso que eu acho que se essas instituições tivessem maior conhecimento, né, tivessem mais condições de fazer esse tipo de estudo com seriedade, talvez boa parte dessas pessoas nem internadas estariam, né? Porque pode ser fruto aí de uma mediunidade em desequilíbrio. Tá? Veja o que eu estou falando, talvez. A gente não pode chegar e... São hipóteses, né? Você não pode chegar e falar, Todos são assim. Não, porque tem também os distúrbios mentais, tá certo? Provocados aí por alterações químicas no cérebro, né? Então a gente tem que ter cuidado na hora de analisar isso. Mas, hoje, com o conhecimento espírita, ele poderia contribuir muito para fazer com que esse tipo de tratamento fosse diferenciado. Diferenciado não, diferente do que é hoje, que nós acabamos de ver que vira um repositório de pessoas, né, de preferência dopadas, a maioria das vezes, né, porque não é fácil lidar com aquele que é diferente, né, então na maioria das vezes elas são dopadas. Quando não são dopadas, são presas, porque falta o remédio, então ficam trancadas lá em salas. Quando na verdade deveria haver um trabalho de tentar identificar ali as razões, né, a causa que leva a pessoa ao desequilíbrio. E eu tenho para mim que boa parte desses problemas aí, não vou dizer 50%, não sei definir quanto, mas boa parte poderia ser tratado de forma diferente. Kardec, na Revista Espírita de 1866, a Revista Espírita de fevereiro, né, tem um item lá chamado a cura, né, da obsessão. E ele menciona ali que o advento do espiritismo veio para esclarecer um pouco essas questões que estavam até então obscuras, né, em relação às doenças mentais. E aí ele coloca da frente e fala, se realmente o espírita, né, observasse, talvez metade das pessoas não precisariam estar internadas. Ele fala isso lá, com base na experiência que ele teve de curar uma moça que estava sendo obsediada. Essa moça, por exemplo, era para estar sendo internada, sendo dopada, ou coisa que o valha, né? E na verdade era um processo obsessivo, tá certo? Quer dizer, provocado por um agente externo, né? Que seria um espírito ali. E não é só o Kardec, viu, Cláudio? Existem outros, não sei se eu estou entrando muito a fundo nesse tema aí, com relação a... Mas existem outros pesquisadores. Eu vou citar, por exemplo, a médica Edith Fiore, da americana, né? Que ela, psicóloga, ela lá no consultório dela, ela acabou descobrindo duas coisas interessantes. Sem querer também, tá? Não foi... foi acidental, na verdade, né? O primeiro caso que ela teve. Ela descobriu duas coisas interessantes. Que muitos dos problemas que algumas pessoas com fobias e tal apresentavam para ela tinham relação com uma existência anterior. Então era alguma coisa lá da vida anterior da pessoa que vinha provocar uma situação de desequilíbrio agora. E outros fatores que ela descobriu era que boa parte também dos pacientes dela não tinha nada a ver com isso do passado, mas tinha a ver com a obsessão. Ela não chama de obsessão, ela chama de possessão, tá? Porque ela não é espírita. Ela não tem até onde eu sei, ela não tem o estudo do Kardec, né? Então, ela descobriu que muitos dos pacientes apresentavam esses distúrbios, personalidades múltiplas, bipolaridade ou coisa desse tipo, baseado
na influência espiritual. Quer dizer, então ela até fala num livro dela, né? Ela tem 2 livros na verdade, né? Um que trata das vidas anteriores e esse outro livro que trata especificamente da possessão espiritual. O título do livro é esse, Possessão Espiritual. E ali ela demonstra uma série de pacientes e de situações em que ela teve embates, conversas com as entidades. Quer dizer, ela estava fazendo um trabalho de desobsessão no consultório. E sem saber. Sem saber. Sem saber. Olha que interessante. Então vocês vejam que isso, eu estou falando essas coisas só para dar uma base, né, para aquilo que eu estou dizendo. Que se tivesse um outro olhar, se tivesse um conhecimento, né, das situações, talvez boa parte dessas pessoas não precisariam estar internadas. E eu acho que essa é a contribuição que a doutrina pode fazer para isso, tá?